Oi, pessoal. Hoje eu vim falar um pouco sobre diabetes, né? O que é diabetes? Diabetes, ela é uma doença causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina. É hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina, ela é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, que no caso seria o açúcar, né? Transformando em energia para a manutenção de células do nosso organismo. O diabetes pode causar o aumento de glicemia e as altas taxas podem levar a complicações, que pode ser no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. De glicemia e as altas taxas podem levar a complicações, que pode ser no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes no Brasil, existe mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. O que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir a diabetes é praticando exercícios, atividades físicas, mantendo a alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e drogas. O comportamento saudável evita não apenas a diabetes, mas outras doenças crônicas como o câncer. A causa da diabetes ainda é desconhecida. A melhor forma de preveni-la é, como eu disse anteriormente, tendo uma vida saudável, praticando exercícios físicos, mantendo uma dieta equilibrada, sempre tendo acompanhamento de um médico. Assim você vai estar evitando a diabetes. A descoberta da insulina foi um grande marco na história do diabetes mellitus e a grande conquista para o seu tratamento. A primeira insulina disponibilizada foi a regular. Na sequência, a Agedorn acrescentou a protamina à insulina, criando assim a insulina NPH. Na década de 1950, foi sintetizada uma insulina desprovida de protamina, denominada insulina lenta. Com o advento da biologia molecular, sintetizou-se o tratamento do diabetes mellitus tipo 1, além do processo educacional, incluindo a prática regular de atividades físicas e orientações alimentares, resume na substituição plena de insulina longa e curta duração de ações de maneira individualizada, de acordo com a experiência do médico assistente. Diabetes mellitus é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas o que é a insulina? É um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos por meio de alimentos como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo não fabrica insulina e não consegue utilizar a glicose adequadamente. O nível de glicose no sangue fica alto, a famosa hiperglicemia. Se este quadro permanecer por longos períodos, poderá haver danos em órgãos, vasos sanguíneos e nervos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação da diabetes. Sabemos que hoje diversas condições que podem levar ao diabetes, porém a grande maioria de casos está dividida em dois grupos, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, essa forma de diabetes é o resultado da destruição das células betas pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células beta, levando à deficiência de insulina. Neste caso, podemos detectar em exames de sangue a presença desses anticorpos, que são ICA, IAAS, GAD
e A-2. Eles são presentes em cerca de 85 a 90% dos casos de diabetes tipo 1 no momento do diagnóstico. Em geral, costuma acometer crianças, adultos e jovens, mas pode ser desencadeado em qualquer faixa etária. O quadro clínico mais característico é de um início relativamente rápido, alguns dias até poucos meses de sintoma como sede, diurese, fome excessiva, emagrecimento, cansaço e fraqueza. Se o tratamento não for realizado rapidamente, os sintomas podem evoluir para desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldades respiratórias e coma. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diabetes tipo 2. Nessa forma de diabetes está incluída a grande maioria dos casos, cerca de 90% dos pacientes diabéticos. Nesses pacientes, a insulina é produzida pelas células betas e pancreática. Porém, a sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de resistência, e isso vai levar a um aumento da produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais. Quando isso não é mais possível, surge a diabetes. A instalação do quadro é mais lento e os sintomas, sede, aumento da diurese, dores nas pernas, alterações visuais e outros podem demorar vários anos até se apresentarem. Se não reconhecido e tratado a tempo, também pode evoluir para um quadro mais grave de desidratação e coma. Ao contrário da diabetes tipo 1, há geralmente associação com o aumento de peso e a obesidade, acometendo principalmente adultos a partir dos 50 anos. Contudo, observa-se cada vez mais o desenvolvimento do quadro em adultos jovens e até crianças. Isso se deve principalmente pelo aumento de consumo de gorduras, carboidratos, aliados à falta de atividades físicas. Assim, o endocrinologista tem mais do que qualquer outro especialista a chance de diagnosticar a diabetes em sua fase inicial. Haja visto a grande quantidade de pacientes que procuram este profissional por problemas de obesidade.